Eduardo, para quem não conhece o Eduardo, né, muita gente que é fã de Uhum. Clarice, fã de teatro, mas muito público também, que eu imagino que esteja, né, conhecendo esse espetáculo, entrando em contato com isso pela primeira vez. Então, o Eduardo Moreira, ele é ator, diretor e dramaturgo. Ele fundou o maravilhoso Grupo Galpão em 1982. E nesses 38 anos de existência do grupo, ele participou de todas as montagens e o Eduardo também fez alguns filmes. Um breve currículo, assim, resumindo uma vida artística, né, de Galpão de 38 anos, é, em duas frases, mas muito obrigada, viu, Eduardo, pela presença. O seu olhar aqui, então, vai ser como diretor, né, como dramaturgo, como ator para esse trabalho. Se você quiser tecer as suas impressões sobre o espetáculo, mas depois também eu queria que a gente falasse sobre esse desafio, né, que é adaptar a literatura ou cartas também, né, as missivas para o teatro, como que é esse caminho, né? Também você já pode ir complementando isso a partir Uhum. da sua visão do espetáculo, de outros trabalhos que vocês fizeram lá no grupo. E depois também essa questão do teatro online, né? Como que é essa Uhum. transposição? Você assistiu agora essa montagem, essa versão? Eu também assisti agora, mas você Uhum. viu o espetáculo na filmagem que nós temos do Sesc Pinheiros, né? A temporada que nós fizemos lá o ano passado, quando esse espetáculo estreou em São Paulo, que era meramente um Uhum. registro da peça. E você me falou coisas lindas, né? Eu fiquei feliz, falei, nossa, então realmente passou. E depois a gente conversar um pouquinho. Como é que é essa transposição? Confesso que ainda estou assim, sobre analisando, né, todo esse impacto, porque é teatro filmado, a gente tenta fazer um audiovisual, né? Quando a gente transpõe um espetáculo que já existe para essa plataforma, que é diferente de pensar em um trabalho já proposto para essa plataforma. Então, enfim, falei todas as perguntas, todas as questões, mas a gente vai conversando e agora passo Uhum. a palavra. Não, antes de mais nada, né, Estela, parabéns para você, parabéns também para Marilena e para Simone, porque eu acho que é um trabalho muito delicado, feito, a gente sente assim que é um trabalho que as atrizes estão muito imbuídas, né? A gente passa isso claramente no trabalho, né? Que foi uma construção que você fez com uma participação muito intensa das duas, né? Elas estão muito imbuídas, né? Desse amor assim pela vida, pela literatura dessa extraordinária escritora que é a Clarice Lispector, né? E a maneira também como é construído o espetáculo, né? Um espetáculo assim extremamente simples, assim, construído com muita simplicidade, mas muito preciso em todos os elementos dele, né? Realmente eu fiquei muito satisfeito, assim, como é bom assistir a um trabalho pleno, assim, bonito, né? Desde a construção, né, do cenário, da utilização, por exemplo, das projeções, né, a relação que existe com a trilha sonora, com a música, né, a utilização dos objetos, né, as pedras, os ovos, as malas, né, os porta-retratos, o cigarro, o livro, enfim, todos esses objetos que compõem, e também a construção, quer dizer, eu vejo muito bonito assim que o porto do espetáculo, né, o fio condutor do espetáculo é muito esse conflito da Clarice, né, do formalismo da vida diplomática, todo aquele formalismo, né, de recepções e de encontros de embaixadores, aquela coisa toda, com uma escritora profundamente engajada, né, na sua arte, uma pessoa assim de uma radicalidade da sua escrita, da sua vida, né? Então esse conflito, né, dessa vida, vamos dizer assim, maquiada da
da diplomacia, né, que realmente é uma vida absolutamente artificial, formal, formalizada, né, e ela é uma mulher profunda, que vivia tão intensamente a sua escrita, a vida, o mundo, né, então eu acho que isso alicerça muito, né, o fio condutor da montagem, e de fato é uma delícia, assim, é uma viagem, porque a gente se eu confesso que né, quando o João me ligou pedindo para participar de um debate assim sobre né, um espetáculo que trabalhava muito assim essa coisa das missivas da Clarice com as irmãs, eu fiquei um pouco assustado aqui. Eu confesso que ó, eu comecei a ler esse livro, né, que aliás é muito legal, do Luiz Lopes, Formas da Alegria, da Clarice, sobre a Clarice, né, porque eu falei, gente, ainda mais tendo uma mesa, né, com a Nádia, uma responsabilidade muito grande, assim, deixou me alimentar um pouco, apesar de que, assim, eu sou bastante fascinado com a obra da Clarice, mas não sou nenhum especialista na obra da Clarice, né, apesar de nutrir assim, um grande amor por essa escritora maravilhosa que ela é. Né. E eu acho que o espetáculo ele é construído de uma maneira muito simples, e dá para se perceber como as atrizes jogam muito bem, assim, estão muito à vontade, né, em cena, e isso também ajuda muito no aspecto assim, de um espetáculo teatral ser mostrado num vídeo, né, que sempre o teatro normalmente perde muito com essa coisa do teatro ser filmado, né? A gente perde ali aquela coisa do presencial, do aqui, do agora, que é sempre uma força motriz fundamental do teatro, né? Do palco, desse encontro carnal, epitelial que o artista estabelece com o público, né? Mas elas estão muito à vontade, assim, quer dizer, vocês construíram uma estrutura dramatúrgica muito fluida, muito bonita, né, em que elas passeiam muito bem, assim, por essa coisa assim do passando do dramático para o narrativo, né, e muitas vezes as próprias atrizes estão construindo aquele roteiro, né, elas discutem o roteiro, elas saem, elas, né, o final acho muito bonito também essa coisa da Simone. Ela escreveu uma carta para Clarice, né, deixando assim de uma forma muito A pungente, muito Marilene, emocionante. a Marilene. A Marilene, né, Marilene é quem escreve isso. Elas se confundem, né, umas com as outras também. e coloca assim de uma maneira muito pungente como a obra da Clarice afeta a todos nós, né? O nosso momento, a nossa contemporaneidade, como ela é uma escritora realmente extraordinária nesse sentido, que ela fala tanto a nossa contemporaneidade, a esse nosso momento. Então, eu acho muito bonito. E acho que a construção toda do espetáculo, ela passeia, eu acho que vocês construíram uma urdidura dramatúrgica muito suave, muito inteligente, muito feminina, é claro, né? São duas mulheres em cena, dirigidas por uma mulher, dizendo as palavras dessa escritora magnífica que é a Clarice Lispector, né? E ali a gente tem pérolas extraordinárias que aparecem dessa forma tão fluida, né, que escapa constantemente, ela está passeando constantemente entre o narrativo, o dramático, as duas atrizes meio que construindo a encenação, né? Eu imagino que nesse sentido, certamente, foi um trabalho muito participativo, né? Imagino que você deva ter criado isso muito junto com as atrizes, né? Isso está claramente transposto, está transparente no material cênico que a gente vê, e além do que a gente vê essas delícias, né? Quer dizer, muito tendo como fio condutor esse conflito, vamos dizer assim, dessa vida um tanto
tola e formal da diplomacia, da vida diplomática, né, que ela era casada, né, é curioso, você sabe que, curiosamente, eu conheci, nós do Galpão conhecemos o Mauri, né, foi o marido da Clarice, em Montevidéu. Ele morava em Montevidéu, quando a gente participou de um festival de teatro em Montevidéu, ele já bem idoso, assim, ele estava em cadeira de rodas, num restaurante, e ele falou com a gente, eu fui casado com a Clarice Lispector, a gente conheceu ele em Montevidéu, no Uruguai. Mas, assim, esse fio condutor, que foi muito bem pensado e que realmente nos conduz ao longo da peça toda, e a gente passa por coisas extraordinárias, né? Assim, o espírito da Clarice Lispector, né? Pérolas, assim, quando, por exemplo, ela fala do cachorro, né? O Dilermano, que chama o cachorro, né? Isso. Como é bonito aquilo ali, a relação dela, a história dela ir ao cinema e colocar a carta no sutiã, mas ela antes ia ao cinema, o amor que ela tinha, né, pelo cinema, né, ela falando que queria estar na Cinelândia, né, a relação também com o cigarro, né? Então, assim, falando das cidades por onde ela passeou, né, por onde ela viveu, Berna, a Itália, né, a visita lá à região do Vesúvio, né? Então são várias pérolas que a gente acompanha durante o espetáculo, e o espetáculo flui maravilhosamente bem. As duas atrizes estão muito à vontade em cena, né? E elas passeiam com muita maestria por esses vários lugares, assim, atrizes encenadoras, atrizes narradoras, atrizes dramáticas, né? Atrizes que brincam, até tem um momento que a Simone brinca com a Marilena, né, da língua presa, da Clarice, enfim. Então, são inúmeras pérolas que eu acho que o espetáculo tem, e que é apresentado de uma maneira assim, muito, muito suave, assim, muito bonita, muito feminina. Realmente, vocês estão de parabéns, assim, fico muito feliz, assim, porque não existe melhor felicidade do que ver um bom espetáculo de teatro. Ai, que bom! A gente fica muito feliz, né, em ouvir isso. Acho que as atrizes também, elas que vão estar aqui amanhã, depois da apresentação, né? Eu vou conversar com elas, porque a gente, quando cria, né, fica muito ali dentro e olhares de fora são muito bons, né? A gente teve muita conversa com amigos, impressões, mas nunca um bate-papo assim, vindo de alguém que é um artista de teatro e que agora está disposto, né, a falar sobre isso com a gente nessa conversa também um pouco. Só uma curiosidade, a Marilene, eu pedi para ela escrever uma carta, porque assim, ela já tinha entrado em contato com a obra da Clarice e a Simone não. Foi a primeira vez que ela realmente se aprofundou na obra da Clarice e se sentiu muito tocada. E aí, eu queria que as duas escrevessem cartas, né? Uma no início e uma no final. Mas no final a gente acabou deixando só realmente essa carta de despedida. E não sei se a Mari vai ficar feliz ou não, mas eu me sinto feliz de compartilhar isso com você, principalmente. Ela fala de um diretor que deu para ela Perto do Coração Selvagem, porque a Mari também escreve, é uma excelente escritora, e ela fala de um mestre que não queria bem. E esse diretor é o João das Neves. Ah, que lindo, que lindo. Querido João das Neves. Querido João das Neves. Eu falei, então tem que ficar essa carta mesmo, assim, né? Porque nada mais do que uma peça, né, que fala de cartas, que é adaptada a partir de cartas. Foi realmente um desafio escolher, fragmentar, puxar esse fio condutor, terminar com uma carta de uma atriz que está também senadora, narrativa, então, que se coloca dessa maneira, né? Eu acho Mas, muito bonito assim, esse desfecho. Dramaturgicamente, eu acho muito inteligente, assim, muito um belo desfecho assim para o espetáculo, né? Ela expressar, né, um espetáculo sobre missivas, sobre cartas, e ela leu uma carta dela, a atriz que acabou de fazer o espetáculo, uma carta dela para Clarice Lispector. Eu acho muito bonito, acho muito inteligente esse fecho para o espetáculo. Sim, sim, sim. Enfim, e foi um trabalho realmente coletivo, né? Conjunto de muito diálogo, né? Cenas,
o que funciona, o que não funciona, porque, assim, adaptar uma obra literária, transpor isso para o teatro, eu não sei se existem alguns princípios. Eu, como diretora, assim, eu não sei se eu posso falar, gostaria de saber se você tem alguns princípios que possam reger isso, cartas também, sabendo que é uma coisa não ficcional ainda, né, e que vai virar uma ação, ainda é um outro desafio, mas eu olho para a cena e eu sinto, está acontecendo ou não está acontecendo, e aí eu vou caminhando por aí, né? Sabe, quando acontece, fala, aconteceu, não sei, mas vamos a partir disso, vamos a partir daquilo, jogamos muitas coisas fora. Você tem algum princípio que rege essa adaptação, né? Porque, como você falou, a gente não fez uma coisa absolutamente dramática, né? Fez também narrativa, fez a metalinguagem, fez. Tem muita Como que são os metalinguagem. seus trabalhos? Tem Olha, alguns princípios que você fala, eu vou trabalhar por aqui, ou cada caso é um caso, assim, você eu acho que acha? cada caso é um caso, né? Quer dizer, por exemplo, na história do Galpão, a gente teve um trabalho que foi um trabalho intenso, assim, nós fizemos com o Cacá Carvalho, que nós adaptamos o Visconde Partido ao Meio do Ítalo Calvino, né? Que era, Uhum. imagina, um romance, uma fábula, né? A história de um visconde que vai para as cruzadas, né? Lutar contra né, os islamitas nas cruzadas, e esse Visconde ele leva um balaço no meio do corpo, e o corpo dele se divide ao meio, né? E aí ele volta para a cidade dele, na Itália, e uma das metades dele é boa, e a outra metade é má. Né? Então, por isso que é o Visconde Partido ao Meio, uma fábula do Calvino muito sobre essa divisão, né, do ser humano, essa cisão que se dá no ser humano, especialmente com a fase adulta, né? Então, nesse sentido, tem também uma vertente assim, bastante psicanalítica, né, nesse sentido da cisão do ser humano com a idade adulta. E, imagina, mas era Travou para mim. Será que foi só para mim? Peraí. Voltou? Travou? Voltou. Travou de novo. Travou, né? Mas o som eu estou escutando. Se você quiser continuar, deixa eu ver, fala um pouquinho. E tinha muito esse contexto fabuloso. Travou de novo. Eu não consigo ver o YouTube porque meu computador pifou, então eu não sei se eu estou travada ou são todos. As duas atrizes conseguiram mostrar toda a profundidade que Clarice continha em si. O espetáculo aos meus olhos é muito feminino. Parabéns. A Maria João, bacana. É Eduardo? verdade. Oi, tá me Eu ouvindo? estou te ouvindo, mas a sua imagem não. Mas acho que. Isso, agora voltou. Ah, vamos lá, vamos rezar pela santa tecnologia. Santa tecnologia. É, mas aí, por exemplo, aí era um romance muito fabular, né? Que tinham vários personagens, várias situações. Não existe, assim, de fato, assim, por exemplo, uma outra experiência de adaptação foi quando a gente fez um espetáculo que chamava Pequenos Milagres, né, que a gente fez uma campanha para as pessoas enviarem para nós histórias reais que falassem um pouco sobre o milagre da vida, acasos, coincidências extraordinárias, né, que tratassem um pouco sobre essa coisa do milagre da vida. E a gente recebeu, imagina, quase 600 histórias e acabamos fazendo um espetáculo que era baseado em 4 dessas histórias, né? Então, assim, é sempre muito diverso, assim, esse universo dessa transposição, né? Ou de uma prosa ou de uma missiva para um estilo dramático, né? Agora,
O teatro tem sempre essa generosidade também, né? Porque o teatro ele nos dá esse lugar de muita liberdade, né? De muitas possibilidades, né? O espaço vazio do teatro, quer dizer, o corpo do ator no espaço vazio do teatro, ele também representa infinitas possibilidades, né? De viagens que a gente tem para oferecer e para criar dramaturgicamente, né? Eu acho que o espaço do teatro é sempre muito generoso, né? Porque quando, né, como é o caso do espetáculo de vocês, assim, né, de duas atrizes extremamente engajadas e verdadeiras e prontas para o trabalho cênico a partir daqueles objetos, daquele espaço vazio, elas imediatamente produzem situações em que a gente imediatamente embarca, né, e realmente se torna uma viagem muito prazerosa, né, o teatro nesse sentido, a magia do teatro permite sempre essa viagem muito prazerosa, assim, é um convite à imaginação. Eu acredito mesmo que o teatro é o lugar onde a liberdade da imaginação ela existe da maneira mais radical possível, né? E isso é sempre muito bonito. Claro que sempre um desafio, a gente trabalha muito, né? A gente tem que pensar muito, refletir muito sobre o que a gente, né? Imagino por quantos caminhos vocês não passaram na criação desse espetáculo, por tantas possibilidades, tantas opções que vocês tiveram que fazer durante o percurso da criação do espetáculo, mas o resultado é realmente muito, muito bonito, assim, é uma viagem que a gente se entrega plenamente e que nos dá muita satisfação, e é o que acontece normalmente quando a gente... os deuses do teatro, na hora H, sempre nos ajudam. Então, agora, essa segunda parte aqui, né, também a gente não tem tanto tempo de conversa, o tempo não tomar muito mais o seu tempo e voa, né? A Marilene Grama falando, agradeço, Jurandir, agradeço a todos. Eu não vi o que o Jurandir colocou, viu? Viu, Mari? Mas tudo bem, porque eu não estou lendo o chat, eu não estou conseguindo ver o YouTube, meu computador pifou realmente. Mas, enfim, eu acho muito bacana você falar assim, o teatro tem essa magia, o teatro, porque, na verdade, você viu a peça não presencial, né? Você viu a filmagem do Sesc Pinheiros, primeiro, e agora você viu essa outra filmagem, mas você viu já remotamente, né? Pelo virtual. Tudo bem que o seu olhar é um olhar também, né, que já está trabalhado, né, para ver as nuances da atuação, da cena, mas o público também, né? Será que perde, assim, em que ponto que é teatro, em que ponto que não é? Ou é teatro, sim, e sempre será, mesmo que online, principalmente quando é um espetáculo que foi feito para o teatro e filmado. Você viu diferença entre uma experiência quando você viu lá e essa? Como que vocês estão pensando essa coisa do teatro online, assim, Galpão? Você tem algum projeto também de filmar peças ou passar algumas peças para essa plataforma e como um registro ou transformá-las? Por exemplo, a Beth Coelho agora está em cartaz com um trabalho que ela chama de teatro-filme, uma ideia. É muito bonito, eu não vi inteiro, não, mas eu vi um pedaço. Achei muito interessante, foi uma experiência esteticamente belíssima, né? Achei muito bonita, assim, a estética do trabalho. Sim, lembra filmes do Bergman, né? Em alguns momentos, umas filmadas fora, assim. Mas é uma pesquisa, né? Enfim, dela. Eu acabo de vir de uma temporada, o Semente, que foi feita dentro da minha casa para a plataforma online. Então, percorro os cômodos de casa. Tem gente que fala, eu tô vendo cinema, mas ainda é teatro, é outra coisa. Mas nesse caso é um espetáculo que foi feito para o palco. As filmagens são no palco mesmo, essa também, né? Mostra claramente o espaço do palco, não tem tela dividida, não está cada atriz na sua casa, é um espetáculo, só que filmado de uma maneira que a gente buscou, talvez, valorizar esse enquadramento, né, restrito que a gente tem, de distâncias, então, sei lá, priorizar closes, priorizar assim, mas eu não sei, em alguns momentos eu acho que se acerta, em outros a gente ainda está buscando,
é uma transposição difícil. O que vocês estão pensando sobre isso? O que você pensa? Perde-se muito, porque você viu e está falando coisas lindas, né? Mas você teve essa experiência online. Como que é, assim, Não, reflexões? eu acho que, assim, acho que o ponto inicial, antes de mais nada, é o espaço que nos resta agora, né? Então não adianta a gente ficar também querer negar esse espaço, não, é o espaço que nos resta e que a gente, sim, a gente tem que utilizá-lo da melhor maneira possível, né? Eu acho que, por exemplo, a filmagem, ela é muito, ela se dá de uma maneira muito efetiva. Eu acho que vocês acertaram, assim, né, usar planos mais fechados, assim, mostrar o rosto das atrizes, né, evitar muito planos abertos. Os planos abertos, claro, eles situam, né, a encenação, o espetáculo, né? Mas eu achei muito acertado, assim, porque no grosso da filmagem tá muito no close das atrizes, né, delas falando, então a gente tem essa presença viva das atrizes que nos remete muito a essa coisa do teatro, né, que eu acho que foi, de fato, né, uma opção muito acertada da parte de vocês. Assim, a gente está vivendo esse. Claro que eu não vou dizer assim que a coisa que eu te confesso, assim, tenho certeza que você também, vocês todas, a gente está morrendo de saudade do teatro, né? Porque o teatro ele traz essa experiência única, né? Acho que o teatro é Uhum. esse lugar realmente extraordinário de comunhão das pessoas, de encontro, né? Desde o seu nascimento, da sua essência mais profunda, o teatro sempre representou esse lugar mesmo, desse encontro presencial do aqui, do agora, né? Que isso é muito cativante, é uma experiência absoluta. Por isso que o teatro de fato, ele é absolutamente avassalador nesse sentido, porque um teatro bom, ele é arrebatador, ele te encanta de uma maneira absoluta, ele te arrebata. E o teatro ruim, infelizmente, ele é constrangedor, né? Porque a experiência do teatro é uma experiência muito intensa, muito mais intensa do que as outras artes, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento híbrido, né? E que a gente tem que saber aproveitá-lo da melhor maneira possível, porque é o espaço que nos resta, né? Nós fizemos o ano passado, assim, entre várias outras experiências, né? Mas acho que vivemos duas experiências que foram bastante intensas nesse lugar aí, híbrido, né? Entre vídeo, entre teatro, entre uma coisa audiovisual, né? Que foi, primeiro, a gente estava para estrear uma peça, a gente iria estrear no dia 3 de abril, imagina, no Festival de Curitiba. Era um espetáculo que chamaria Quer Ver, Escuta, era um mergulho em poesia contemporânea brasileira, e nós paramos os ensaios exatamente há um ano atrás, foi no dia 17 de março que a gente parou. E aí a gente fez uma experiência no Zoom de tentar dar continuidade aos ensaios desse espetáculo, né? Evidentemente que não deu muito certo, né? Mas a gente criou um filme, um média-metragem que se transformou numa espécie de um diário de um grupo de artistas tentando dar continuidade a um processo criativo dentro de uma plataforma como o Zoom, né? Então, existe toda aquela angústia, aquele desespero, aquela tentativa alucinada de um grupo de artistas de continuar produzindo arte, trabalhando com o teatro, né? E isso gerou um média-metragem que se chama Éramos em Bando. E mais para o final do ano, a gente fez uma campanha com histórias de confinamento, e a gente montou 18, recebemos 500 e poucas histórias, e nós selecionamos 18 dessas histórias
que eram muito essa coisa assim, das pessoas nos mandaram histórias verdadeiras ou fictícias sobre o confinamento. Então foram 8 atores, e eram atores, a gente fez ao vivo, né, para manter esse espírito do teatro, que encenavam com seus celulares nas suas casas, né, e, evidentemente, era o povoamento desse espaço privado, né, em oposição a algumas filmagens que nós fizemos também com o celular, do esvaziamento do espaço público. Então, tinham algumas cenas filmadas de como a rua estava esvaziada, né, era um pouco essa oposição do preenchimento do espaço privado em oposição ao esvaziamento do espaço público. Foi uma experiência muito legal. Nós fizemos uma temporada de 2 semanas, depois participação em alguns festivais. E, para fechar um pouco, Estela, esse ano a gente está programando de fazer uma série além de uma continuidade desse espetáculo, que é o Quer Ver, Escuta, que nós vamos fazer agora algumas emissões, a gente está chamando de peças radiofônicas, que vão ser só para escuta, né? E a gente está desenvolvendo um trabalho de dramaturgias que são convidando alguns diretores e dramaturgos, como, por exemplo, Nilton Moreno, Silvia Gomes, Pedro Brício. A gente vai trabalhar, vamos fazer um projeto audiovisual também, com roteiro meu, baseado numa história do Kafka, com direção da Inês Peixoto. Então, são vários projetos aí que a gente está circulando nesse meio híbrido, né, que é uma mistura de teatro com vídeo, com audiovisual, cinema. A gente está tateando aí nesse lugar que, de certa maneira, também ele nos desafia, né? Eu imagino... É isso que eu ia falar, ele é instigante também. É instigante, nesse Ele é um sentido, lugar sim. instigante muito, assim. Sim. Uau, Por que mais que bacana. estejamos morrendo de saudade do teatro, né? Sim, sim. Mas enquanto o público não puder voltar com segurança, vai ter que ser isso. E mesmo quando puder voltar, eu acho que essa linguagem veio para ficar também. Acho que Essa sim. outra possibilidade de fazer e de assistir também. Eu acho que é uma coisa que vai ficar, né? E principalmente também, acho que como relação nossa com o nosso público, né, eu acho que a gente está aprendendo maneiras de abordar e de convidar, e de ter uma relação com o público, que eu acho que é uma coisa muito importante para a vida do teatro, que eu acho que esses meios, eles estão também nos ensinando bastante, né? Sim, sim. E onde a gente pode ver o Éramos em Bando? Está disponível em algum stream, em alguma plataforma, no site de vocês? Não. Acho que agora não está disponível. Tá, tudo bem. Quando estiver, eu quero saber. Tá, eu vou te avisar. Porque ele ficou um tempo no canal do YouTube do Galpão, mas agora acho que ele foi parcialmente retirado. Uhum. Eduardo, eu quero te agradecer todas as impressões, né, que Ok. você teceu sobre o espetáculo. Realmente, assim, a gente ficou com muito orgulho. Eu vou conversar com as atrizes daqui a pouco, né, via WhatsApp, assim, Beijo, saber, né? A Marilene já te agradeceu, a Simone também aqui via chat. Realmente, muito obrigada mesmo. Seu olhar é muito precioso para a gente, né? Refletir sobre o nosso trabalho, né? O que nós realmente conseguimos construir, até onde conseguimos chegar. As suas considerações também, tudo que você falou, quero te agradecer, contribuiu muito. Acho que foi uma conversa rica, prazerosa. Tem um tempo realmente, né? Como começou às 8, a gente não pode passar das 10, porque são 2 horas, né, que o público está. Quero só divulgar, então, amanhã a gente continua a temporada e no domingo também, sábado e domingo às 19 horas. Amanhã eu converso com as atrizes Marilene Grama e Simone Evaristo, e no domingo com a professora Judith Rosenbaum. Ela vai falar a questão dos contos na obra da Clarice, a mulher casada nos contos dela, e o que tem a ver com o espetáculo também, além das impressões. Então, fica o convite para você também participar e o público todo.
Obrigado, Estela. Ó, e foi para mim um grande prazer, uma alegria, viu? Agradecer a você, ao João, a Mari e a Simone, dizer que foi. E adorei, foi ótimo ver o espetáculo 2 vezes, assim, me deu muito prazer, muita alegria. Vocês estão de parabéns. Bom trabalho para vocês todas. Muito, muito obrigada. Obrigado. Valeu, Eduardo. Muito obrigado a você, obrigado a Estela, obrigado ao público. Foi um prazer enorme estar conversando com você, ouvir essas palavras tão bonitas, pela tua generosidade em estar com a gente, né? E eu adoraria um dia conhecer o Galpão. Quem sabe um dia a gente consiga levar o nosso espetáculo, quando tudo voltar ao normal, levar o nosso espetáculo ao Galpão. Obrigado a todos. Amanhã, então, com as atrizes Marilene Grama e a Simone Evaristo, domingo. Semana que vem, sexta-feira, 20 horas. Sábado, a professora e biógrafa da Clarice Lispector, às 19 horas. E no domingo, dia 28, encerrando a temporada, o Paulo Flores, da Terreira da Tribo, de Porto Alegre, são os nossos convidados. Tá bom? Gente, sigam a gente nas páginas do Facebook. Quem puder se inscrever no canal, se inscrevam. Agradeço a todos e muito obrigado, Eduardo, a todos. Um bom final de semana.